Não é isso? Dudu tá aqui babando, minha gente, babando. Porque hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. Hoje é um dia muito especial porque eu recebo a fisioterapeuta Carla Luiz e agora começa o nosso diário de gravidez. Carla Luiz, seja muito bem-vinda. Ela que é fisioterapeuta e trata diretamente de amamentação, não é isso? Isso, muito obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui falando um pouco sobre isso, que eu já trabalho há alguns anos, né? E é muito importante, eu vejo quanto é importante a gente estar junto das mamães, desde a sua gestação até realmente a fase em que ela começa a amamentar. Verdade, viu, Carla? Inclusive, a gente se conheceu, gente, lá no Centro Hospitalar em Maternidade Santa Fé. A Carla faz todo esse atendimento que a gente costuma achar, Carla, que essa questão da amamentação é só para depois que a criança vir. Não. Eu queria que você falasse sobre a importância dessa avaliação antes mesmo da criança, ou seja, na parte pré-natal. Isso acontece, é muito importante, principalmente quando as mães são mães de primeira viagem. Ah, né? Meu caso. Que precisa ter toda essa orientação, esse cuidado. E a gente vai avaliar justamente isso. O que é importante a gente avaliar? A anatomia da mulher, né? Isso é importante para a gente poder identificar o tipo de bico. O tipo de bico... Olha, você trouxe vários tipos, inclusive. Existe. Eu posso virar aqui? Grudadinho? Pode sim. Olha isso, são vários tipos realmente. E olha, às vezes a gente se depara no pré-natal com muitas questões de muita gente falando essa questão do bico, você tem que formar bico, não formou. Tudo isso já é avaliado nessa parte pré-natal. Na gestação a gente avalia justamente o tipo de bico que essa mãe tem, né? E dependendo desse tipo de bico, a gente já pode dar orientações para que ela consiga se preparar para esse momento de amamentação. Então, existem tipos, aqui eu vou mostrar os 3 tipos mais comuns. Eu tenho plano, que é esse que ele é totalmente lisinho, não tem nada. E esses que são protusos, mas existem vários tamanhos. Existe um protuso que quando for estimulado ele aparece, aqui um pouco maior, esse já é bem maiorzinho e esse que já é enorme, né? Então, assim, quando a gente mostra a relação disso daqui, a importância que ela tem é justamente para ela poder se preparar. Não precisa fazer nada durante a gestação. A gente não vai precisar estimular, passar a buchinha, nada disso. Diz isso, menina. Olha, na minha cidade, Pau d'Arco do Piauí, o pessoal dizia que tinha que passar óleo, ir para o sol para conseguir formar o bico. É verdade essas coisas? É mito. Olha aí, menina, tá vendo? Assim como a preparação de passar bucha, né, de passar alguma coisa para irritar a pele, para quando o bebê for mamar, já está preparado. Mas isso realmente não tem necessidade. A gente tem esse bico invertido que ele é completamente para dentro. Talvez seja o que mais dificulte um pouquinho. Mas o que a mãe tem que entender, nessa futura mãe? Que o bebê ele precisa mamar, pegar essa parte da areola, essa região areolar mais abocanhar escura, toda essa parte. Olha não necessariamente só o bico. E aí, se a criança pegar só no bico, o que acontece? Vai machucar, né? Essas alterações que possam acontecer, essas complicações, elas vão interferir muito na amamentação. Porque imagina, amamentar 24 horas... com a mama toda machucada, né? Então, assim, o que a gente orienta na gestação é justamente ela entender qual é o tipo de bico dela, o que é que ela vai precisar fazer isso na amamentação, a gente não precisa estimular agora, mas a gente consegue também orientar para que ela já saiba, quando ela for amamentar, como ela deve proceder. E como são essas orientações mamárias, assim, na parte pré-natal? Porque muita gente acha até que, por conta, por exemplo, desse bico aqui, que é o invertido, né? Sim. Não conseguiria amamentar. Qual orientação você daria para essa mulher que tem esse tipo de bico aqui, para que ela realmente consiga desenvolver de uma maneira não tão dramática? Porque quando se fala em amamentação, Carla, a gente recebe vários relatos, principalmente no @programa da tarde meio, que é o nosso Instagram, a nossa forma de estar pertinho de você, mamãe, papai também, de muitas mulheres falando que chegam a colocar um pano na boca de tanta dor na hora da amamentação. Tudo isso dá para ser mais leve. Quais são as orientações? E isso não é normal. A mãe tem que entender que amamentar não é sentir dor. Amamentar é um momento que você está doando, é um momento da mãe e da criança, né? Por que isso é importante ela entender? O que é que ela pode fazer? É que realmente quando a criança nascer, o bebê nascer, é que a gente vai realmente começar a trabalhar essa questão da amamentação.
que são as orientações, como ela deve pegar a criança de forma mais E ela trouxe um bebê reborn, normal. tá, gente? Isso. Olha que coisa linda esse Queria neném. apresentar para vocês, ele me acompanha em todos os lugares, todas as viagens, todos os congressos, sempre está comigo, já tem passaporte e tudo. Então, essa orientação que a gente faz não precisa da estimulação durante a gravidez. A gente precisa identificar o tipo e as orientações que ela deve fazer, né? E essa posição correta, isso é que vai interferir, que vai ajudar. Então, assim, um simples posicionamento, que é você colocar o bebê de uma forma mais natural, se você coloca aqui, ó. Então, se ele pega corretamente, ele tem que pegar essa parte da areola toda, né? Para que ele consiga abocanhar tudo, mas isso a gente vai saber quando ele nascer, né? Aí. E aí o tamanho da boquinha, Tudo isso interfere, tudo né? isso interfere, né? O que a gente vai preparar é justamente também para que as pessoas que estão com essa mãe possam ajudar, né? O que é que ela pode fazer? Como identificar se tem alguma alteração, o que é que ela está precisando? Ela precisa dormir, uma noite de sono já ajuda, já produz leite, porque é muito fisiológico. Né? A mãe, ela está ali gestante, o bebê vai nascer e ela vai amamentar. O que ela precisa é só ajustar e vai depender muito do neném quando ele nascer. Né? E isso é que a gente procura sempre dar esse apoio para ela. Até porque muitas mulheres às vezes podem se sentir, inclusive, culpadas. Você de casa já se sentiu culpada na sua gestação? Você conseguiu amamentar como você queria? Não. Está na hora de deixar essa culpa para trás, porque são vários fatores que interferem. Inclusive, um desses fatores, Carla, pode ser cirurgias mamárias. Isso. Elas realmente interferem? Por exemplo, colocar silicone dificulta? Isso. Deixa eu deitar aqui. O que acontece? A mama, olha, gente, ela tem as glândulas, sim, né? E essas glândulas, elas são independentes. Então, por isso que pode ser que eu tenha uma glândula que esteja um pouco mais cheia, se vocês conseguem perceber, essa tá bem cheia. E essa daqui, ó, tá bem mais sequinha, né? Sequinha, mais fininha. E essa tá muito mais cheia. Então, quando a mulher faz algum procedimento de redução de mama, que vai tirar alguma parte da glândula, tudo isso vai depender do tipo de cirurgia que ela fez, né? Ela tem que informar isso para o obstetra, para que todo mundo tenha consciência disso. Se ela foi retirada algum cisto ou se ela colocou alguma prótese. O que acontece? A prótese, quando ela é colocada aqui dentro da glândula. Então vai empurrando, né? Então ela vai empurrando. Olha! Ela não vai totalmente dificultar essa amamentação, mas ela tem um componente ali dentro. Então, aquele espaço que era para ser completamente de leite, eu tenho um silicone ali dentro. Mas eu tenho várias pacientes que fizeram cirurgias, colocaram prótese, que conseguem amamentar tranquilamente. O que a gente vai ter que ter cuidado? Nessa produção. Quanto que essa mulher produz? Né? Tem mulheres que elas são hiperlactantes. O que é isso? Aquela que produz muito leite. Muito Mas leite. Tem como você, por exemplo, aumentar essa produção de leite? Tem como a gente estimular essa produção. Porque, sim, como eu disse, é um processo fisiológico, a quantidade que o bebê vai mamar é o que ela vai produzir. Mas tem mulheres que produzem a mais do que o bebê precisa. Sim, sim. Então, são aquelas mães doadoras que conseguem ter a capacidade de doar. Então, isso é muito importante. Né? Várias outras crianças precisam dessa doação de leite, realmente. E o que a gente vai fazer para identificar? Aqui, ó, até nessa mama, a gente coloca que tem algumas partes que estão um pouquinho mais avermelhadas. Sim. Né? Tá vendo aqui? Propositalmente, olha aqui, ó. Aqui, isso. O que isso vai identificar? Se durante a amamentação essa mãe sentiu que essa região está um pouco mais cheia, o que é cheia? Se você tocar, toque, né? Você vai sentir durinho. Que tem umas bolsinhas de leite. Sim, sim. São mais glândulas, né? Então, quando essa região, como ela é independente, essa região ela está mais cheia, a gente precisa melhorar essa circulação. Como é que faz isso? De uma forma muito natural. Você pode colocar 3 dedinhos e a gente vai fazendo movimentos circulares para tentar desobstruir e liberar esse leite. Mais importante do que essa glândula é nessa regiãozinha mais escura, que é onde o bebê precisa abocanhar toda, região areolar. Aqui a gente faz esses movimentos também, uma forma apenas de liberar o leite. Se eu pegar desse jeito, né, se eu fizer essa apreensão aqui no bico, não vai sair leite.
Mas se eu pegar aqui, aonde tem as bolsinhas, os saquinhos de leite, aí o leite vai jorrar. Perfeito. Olha que interessante, gente. Isso desmistifica também informação para muitas mamães que realmente acabam ali após o período de amamentação sem entender muitos detalhes dessa fase. A gente voltando para esse assunto também, Carla, dessa questão dos bicos. Acho que eu estou aqui com os certos. Esse aqui seria o plano. Sim. E esse o invertido, Sim. né? Que é o para dentro, assim. E esse é o protuso. E esse é o protuso. Esses dois aqui são tipos de bicos. Esses aqui, ó, são tipos de bicos que realmente eles não conseguem amamentar ou é possível amamentar? Porque muita gente fala que principalmente esse aqui, que é o bico invertido, né? Ele não consegue amamentar. É verdade? Não. Isso realmente é mito, porque vai depender de todo um contexto do bebê. Como eu falei, a criança, ela não necessariamente ela tem que pegar só no bico. Perfeito. Porque ela se pegar só no bico, ela vai machucar o peito. Ela tem que pegar nessa região toda. E essa avaliação a gente já faz na gravidez, que é justamente para poder identificar o tamanho, né? Como que ela vai poder fazer isso de uma forma mais natural. Um simples pegar, fazer essa pega aqui, ó, já ajuda. Porque se você massagear antes, levemente, e deixar bem mais molinho para a criança pegar, e você fazer isso, essa prensa aqui, que a gente chama uma pinça em C, isso já ajuda. Perfeito. E aí a criança consegue pegar isso tudo. Mas vai depender do tamanhozinho da boca do bebê. Perfeito. Essa questão da concha ajuda nesse tipo? Porque tem essa concha de amamentação, não sei se você de casa já ouviu falar, tá muito viralizada nas redes sociais. É tanta coisa que viraliza, gente, por isso que é tão importante o diário de gravidez, porque aqui a gente desmistifica informações que aí se tornam, na rede social, aquela febre. Esse uso da concha da amamentação ajuda? O cuidado que deve ter, existe uma concha de preparação rígida, mas o cuidado que a gente deve ter é que na nossa região, ela é muito quente. Então, ficar abafado pode causar fungos. Né? Então, a gente avalia justamente assim, não tem essa necessidade dela fazer isso antes. Porque o que vai importar é que a criança consiga pegar a região areolar toda, essa auréola toda. Então, não precisa fazer tanto isso antes, né? A gente sempre deixa, porque às vezes a mãe até ela fica muito preocupada, eu preciso fazer isso, né? Precisa fazer com que esse bico saia logo, mas não adianta. A gente espera o momento certo, diz tudo, que vai gente, dar vai com certo. calma, mamãe. Vai por mim, vai com calma. Eu, às vezes, tenho calma até demais. Mayara até me pergunta, mulher, Joia, é teu segundo filho? Porque tu tem uma calma, uma paciência. Eu acho que é viver as fases, né, Carla? Isso. E pra gente encerrar a nossa entrevista de hoje, eu queria que você também falasse com os papais. A gente já falou com as mamães, já falamos com vocês, lactantes, mas também os papais podem e devem ajudar no processo. Eu diria que hoje em dia, você que tem mais contato ainda, os papais têm entrado mais ainda nesse processo da amamentação, da forma como eles podem. Mas como é que eles podem ajudar de fato, Carla? Isso é um trabalho muito importante que nós fisioterapeutas estamos fazendo, né? Que não é só orientar a mãe, né? Só dar esse apoio. É orientar a rede familiar completa, né? O pai hoje ele tem um papel muito importante. Porque ele precisa cuidar, às vezes o cuidado está voltado muito para a criança. O bebê nasceu. Verdade. Todos os agora olhos. É só o neném. Mas a mãe, ela precisa desse cuidado, ela precisa ter alguém que lhe dê um lanche, lhe dê água, lhe deixe dormir. Uma noite de sono é muito importante, né? Então, a fisioterapia, ela busca, né, orientar justamente isso. De que forma o pai pode ajudar? Ele pode colocar para rotar, ele pode trocar fralda, ele pode colocar para dormir, tudo menos o peito. Mas o restante o pai pode cuidar. E confie nos pais. Muitos pais falam que assim, eu não consigo pegar porque ninguém deixa, né? Eu vou pegar o menino e já falo logo, cuidado com o menino, Deixa vai o pai derrubar. ser pai, minha gente. Deixa ele pegar, deixa ele limpar cocô, deixa ele se sujar, né? É muito importante também ter a orientação de que assim, no início da amamentação, tem um leite chamado colostro, que as mães queriam que saísse 1 litro de leite, né? Eu também queria que saísse 1 litro de leite logo no primeiro. Tem 2 filhos, né, Carla? 2 filhos. Um casal, gente, a coisa mais linda, os meninos. É um e, menino e o segundo mamou até os 2 anos. Então, esse primeiro leite, ele é o mais importante. Sim. É a primeira vacina. Mas ele é pouquinho, é o que o bebê realmente necessita, né? Ele não vai sair 1 litro de leite. Então, confie nos maridos, peça ajuda da sogra, da mãe,
chame a fisioterapeuta para estar junto com você, para cuidar, porque não é só a amamentação, né? Uma das coisas muito importantes que é o nosso olhar é, se a mãe está muito cansada, ela vai ser difícil para amamentar realmente. Mas se você conseguir fazer um atendimento, uma drenagem, um relaxamento, você dorme, aquele leite produz e você está pronta para o outro dia, porque todo dia vai ser um capítulo novo. Ele não repete, né? Olha. Isso é importante, cada dia vai ser diferente. Que maravilha, viu? Carla Luz, muitíssimo obrigada por estar aqui junto com a gente, por ajudar mamães do Brasil inteiro a entender essa fase tão linda da amamentação, viu? Eu te agradeço demais. E olha, você falou uma coisa muito importante. Esse primeiro leite, essa primeira parte, funciona como uma vacina, né? É a primeira Olha vacina. que coisa boa. E por falar em vacina, eu quero te lembrar que no Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé, você tem inclusive vacinas disponíveis, tá? Para que o seu bebê seja, claro, sempre muito bem atendido. Então, mamãe, você tem um acompanhamento pré-natal, você tem um acompanhamento do parto, você tem um acompanhamento pós-parto também. A Carla faz parte também desse time do Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé. Inclusive, se tiver até as imagens disponíveis, olha aí que coisa linda. Uma